Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença entre escoamento laminar e turbulento. Aqui temos um exemplo de escoamento laminar. Ele é caracterizado por um fluxo suave e uniforme. O fluido move-se horizontalmente em camadas ou lâminas. Existe uma quantidade mínima de mistura entre as camadas. Se aumentarmos a velocidade do fluxo ou diminuirmos a viscosidade do fluido, veremos a transição para o chamado regime turbulento, caracterizado por mudanças bruscas e aleatórias de propriedades como pressão e densidade. Observe que agora o fluido está totalmente turbulento, em movimento caótico, ocasionando muita mistura entre as camadas. É o que podemos observar nesse experimento. Aqui temos um fluxo de água em um tubo de vidro. Nele foi adaptada uma sonda com corante, que servirá de traçador. Note que no escoamento laminar, o filete de fluido colorido mantém sua individualidade. Dá até a impressão de ser um filete sólido. Já no regime turbulento, o filete colorido mistura-se rapidamente com a água, dando a ela uma coloração uniforme. Perceba a diferença entre os dois regimes. Se plotarmos o gráfico da velocidade em um único ponto no fluxo laminar constante, veremos algo mais ou menos desse tipo. Como não há flutuação de velocidades aleatórias, a velocidade do escoamento laminar é simplesmente U. Para o fluxo turbulento, teremos um gráfico semelhante a esse. Podemos pensar na velocidade como sendo composta pela velocidade média mais as componentes das flutuações aleatórias de velocidade. Quanto maior as componentes flutuantes, mais turbulento é o fluxo. Devido a essa natureza caótica, a análise do fluxo turbulento é bem complexa. Uma maneira de determinar se o escoamento é laminar ou turbulento é através de um parâmetro definido por Osborne-Reynolds. Reynolds estudou como o regime de escoamento em uma tubulação poderia ser modificado se fossem alterados o diâmetro do tubo, a velocidade do escoamento ou as propriedades de massa específica ou viscosidade do fluido. O resultado da pesquisa foi um parâmetro adimensional, chamado de número de Reynolds, que é dado por Reynolds é igual a ρVL sobre μ, sendo ρ a massa específica do fluido, V a velocidade do escoamento, μ a viscosidade absoluta e L o comprimento característico, que depende do fluxo que está sendo analisado. Para um fluido escoando sobre um cilindro, L será igual ao diâmetro do cilindro. Já se o fluxo for sobre um aerofólio, L será igual à corda desse aerofólio. No caso de um escoamento através de um tubo, L será igual ao diâmetro desse tubo. É comum também escrever o número de Reynolds em função da viscosidade cinemática Ni, uma vez que Ni nada mais é do que μ sobre ρ. Dessa forma, quando o número de Reynolds for menor do que 2.300, teremos um escoamento laminar. Entre 2.300 e 4.000, teremos um regime de transição. E acima de 4.000, o escoamento é turbulento. Isso para escoamentos internos, onde o fluido é limitado por paredes sólidas, por exemplo, em uma tubulação. Para escoamentos externos, onde o fluido contorna obstáculos, veremos em um próximo vídeo como fica essa classificação. Perceba que, no fundo, o número de Reynolds nada mais é do que uma razão entre forças inerciais, ρV, e as forças viscosas, μ. Quando o fluxo é ocasionado predominantemente por forças viscosas, o número de Reynolds é baixo, e então temos um escoamento do tipo laminar. Já quando as forças inerciais predominam no fluxo, o número de Reynolds é alto e temos um escoamento turbulento. Podemos verificar essa transição de laminar para o turbulento na fumaça de um cigarro. Próxima do cigarro, ainda com baixa velocidade, a fumaça sobe em escoamento laminar. À medida que a velocidade aumenta, e consequentemente o número de Reynolds, atinge-se finalmente o regime turbulento. Agora vamos colocar em prática tudo isso que vimos nesse vídeo resolvendo um exercício. O problema pede para a gente calcular o número de Reynolds e identificar se o escoamento é laminar ou turbulento, sabendo que em uma tubulação, com diâmetro de 4 cm, escoa água com velocidade de 0,05 m por segundo.
problema ainda fornece a viscosidade da água. Esse valor, caso não fornecesse, a gente conseguiria facilmente em uma tabela. Veja bem, então aqui temos o diâmetro da tubulação, que eu chamarei de D. O problema fala que ele é igual a 4 centímetros. A primeira coisa que vamos fazer já é passar imediatamente para metro. Então isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2 metros. E a velocidade do fluido, de acordo com o problema, é de 0,05 metros por segundo. Então V igual a 0,05 metros por segundo. O problema pede para a gente identificar qual é o número de Reynolds. Nós sabemos que Reynolds é igual a ρ VL sobre μ. Nesse caso, L será igual ao diâmetro. O comprimento característico vai ser igual ao diâmetro. Dessa forma, o número de Reynolds será dado por ρ, que é a massa específica da água, vale 1000 kg por metro cúbico, vezes a velocidade do fluido, 0,05, vezes L, 4 vezes 10 a menos 2, dividido pela viscosidade da água, 1 vezes 10 a menos 3. Resolvendo, veremos que o número de Reynolds é igual a 2000. Logo, esse escoamento aqui é do tipo laminar, uma vez que o número de Reynolds é menor do que 2300. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!